Fazendo assim neste caminho 3 dias, viemos ter a um rio, o qual fazia sua praia de areia e nela achamos algum marisco, que foi de nós muito festejado pelas notáveis fomes, que íamos padecendo. Aqui esperamos por muito mais tempo do que gostaríamos. Afinal todos estavam exaustos e famintos e aqui havia favas que nasciam na borda do rio e tinha com abundância. Todos se puseram a comer essas favas que quase puseram todos à morte. E com isto ser assim, cada hora nos punha neste mesmo perigo, ou comia a fava que nos fazia mal, ou ficávamos sujeitos à grande fome que nos assolava. Passamos a comer todo gênero de erva e fruta, que achávamos, e não era o bastante. No meio destes apertos nos foi de grande proveito o descobrimento de muita quantidade de figueiras bravas que nesta terra achamos, com os talos das quais e com muita ortiga fomos passando muitos dias. Neste rio estivemos 2 dias. Ao partirmos dali nos vieram seguindo a retaguarda alguns poucos cafres, os quais nos tinham furtado 2 caldeirões e porque nós não demos o castigo, que seu atrevimento merecia, vieram a fazer tão pouco caso de nós, que nos vinham atirando com paus e pedras. Mas pagaram logo sua demasiada ousadia, porque o carpinteiro da viagem que mais perto se achou, lhe atirou com a espingarda e quebrou os braços de um atravessou pelos peitos. Ao verem o muito dano que nossa arma lhes fazia, deitaram a fugir, e nós viemos fazendo nossa viagem. Foram apertando as fomes a tanto que nos vimos obrigados a comer imundícies que o mar botava fora. Era tal a necessidade que, quem tinha alguma coisa de comer, não dava a ninguém, ainda que visse perecer um amigo, ou parente. Eu, em todas estas necessidades, seja Deus bendito, passei melhor que muitos, porque me posso dizer que trazia a melhor espingarda da companhia e eu era o que melhor atirava, assim nunca me faltando caça, pouca ou muita, posto que me custava muito trabalho buscar por esta terra ser mais deserta de aves e de animais, de maneira que nunca houve ocasião que pude matar animal grande. Caminhamos assim mais alguns dias até chegarmos a um rio, em que havia muitos caranguejos, e por chover infinita água ou não pudemos passar ao outro dia. Pela manhã, aconteceu um notável caso, que foi que nas terras atrás tinha audito ao capitão Pero de Moraes, que um tal de Sebastião de Moraes, capitão de uma estância, ou seja, um capitão que se encontrava entre os sobreviventes, ele se dizia ser seu parente. E mais, tratava com a gente de que era capitão, e dizia que a maior parte dos sobreviventes eram mancebos mal acostumados e fracos. E para adiantar-se, eles tomariam as pedrarias e se separariam de todos, andando mais depressa para assim chegar primeiro de forma mais depressa. Assim que o capitão Pero de Moraes soube dessa história, logo, e com muito segredo abriu a bolsoleta, e tirou dela as pedras preciosas em que vinham, e os meteu em um alforje. Entregando ao carpinteiro da viagem, o Vicente Esteves, de que ele muito confiava, e dentro da bolsoleta, em que as ditas pedras preciosas vinha, meteu pedras comuns, nas quantidades que fizesse pesar igual estava antes. Fez isso tudo com tanto segredo, que muito poucas pessoas o sabiam. Apenas as pessoas muito próximas do capitão. Mantendo assim as pedras preciosas em segurança. Uma jogada de mestre deste capitão. E neste rio, em que estávamos, por as fomes serem notáveis, e andarmos em torno destas questões então aconteceu algo ainda mais inesperado. Alguns dos nossos juntamente com os negros notaram que o carpinteiro andava protegendo demais um alforje na tenda, lhes parecendo estar protegendo um alforje cheio de arroz. Determinaram então, ao cair da noite ir até lá e abrir o alforje para roubar a comida do carpinteiro. E assim o fizeram, tirado fora o bisalho, foram abrir no mato, e eis que deram de frente com as pedras preciosas da nau do El-Rei. Vendo que era pedraria,
temendo que os enforcassem pelo furto, fugiram com ela. Pela manhã, o carpinteiro viu o alforje rasgado, foi logo se ter com o capitão, dando gritos, e dizendo que era roubada a pedraria. Tomamos as armas, e fomos muito depressa à tenda do tal capitão Sebastião de Moraes. Chegando lá o flagramos com a borsoleta cheia, aquela em que o capitão trocou as pedras preciosas por pedras comuns. Ela estava fechada com os cadeados, que antes tinha, e nós inicialmente julgamos ser tudo por zombaria. Mas foi aí que o capitão Pero de Moraes nos contou a história da troca, que atrás tenho-lhes contado. O capitão nos disse que ali não vinha pedraria e contando aonde colocara. Mas vimos o furto, que se tinha feito. O capitão o mandou prender o Sebastião de Moraes. Mandou prender, amarrando-lhe as mãos atrás, e juntamente a 4 outros homens de sua companhia. A um em especial foi dado cruéis tormentos. Este se chamava João Carvalho, ao qual lhe deram rijos tratos. O pobre homem chamava pela Virgem Maria da Conceição que lhe acudisse, e ela o acudiu. Nossa Senhora da Conceição sempre acudia aos portugueses em suas preces. Isso é sempre notado nos livros. E para esse homem ela o acudiu, pois durante seu infortúnio e oração se soube quem tinha furtado a pedraria e, que se não descobrisse tão depressa, tinha o capitão ordenado de os mandar enforcar. Como se conheceu a inocência dos 4 homens, os mandou soltar, ficando preso seu capitão Sebaítio de Moraes pelo furto da bolsa das falsas pedras. Logo chamou o capitão, os seus principais homens que ali vinham, os quais eram Rodrigo Afonso de Melo, o capitão Gregório de Vianha, Tomé Coelho de Almeida, Vicente Lobo de Sequeira, Antônio Godinho, e eu. A cada um de nós por si só nos mostrou um libelo. Libelo. Exposição articulada por escrito em que a pessoa, expondo a questão que se objetiva e as razões jurídicas em que se fundamenta, na qual tinha feito contra o Sebastião de Moraes, e no qual dizia que era homem inquieto e revoltoso, cabeça de rancho, amotinador e que se temia que ele fosse causa de nossa destruição e que ele fizesse juntamente com os homens de sua confiança uma divisão. E assim que se seguiria nos roubando e ficando o arraial enfraquecido, pois esses homens são homens de armas, que eram da melhor gente que havia no manuseio e em outras palavras são criminosas. Nos dizendo que para a quietação do arraial era necessário matar este homem, pois de sua vida podiam resultar muitos trabalhos, e com sua morte ficavam evitados todos. Assim o capitão pediu a essas pessoas escolhidas votassem sobre a matéria, as quais votaram o que lhes pareceu. Chegando minha vez de votar, lhe disse que eu não era desembargador para referenciar a ninguém a morte, e que se esse o queria mandar matar lhe armasse outro caminho. Eis que ele me respondeu estas palavras: Que direis aquilo se eu tenho afrontado? Calei-me, e esse se foi à cabana de Lopo de Souza comunicar o resultado. Feitos uns papéis, o mandou degolar. Ninguém soube a causa da morte, trazendo grande estranheza entre seus companheiros, mas nada demais ocorreu entre seus companheiros e seguimos nossa jornada. O descobrimento de Portugal. As histórias não contadas de nossos antepassados.